Oi pessoal, nós estamos começando um vlog de leitura. Gente, nós estamos literalmente em pleno Natal, hoje é dia 25 e ontem, dia 24, eu fiz uma enquete lá no Instagram, então se você não me segue ainda, já fica a dica, vai lá e me segue, porque eu fiz essa votação lá no Instagram com duas leituras que eu estava começando e de fazer um vlog de leituras, o pessoal queria ou não, e se queria essas duas leituras juntas ou separadas, e ganhou o vlog de leitura com os dois livros juntos, e são dois livros bem diferentes, então vocês vão me acompanhar provavelmente durante essa semana inteira, porque eu já volto a trabalhar na segunda, sobre a minha leitura, as minhas leituras, as minhas experiências com esses livros, que provavelmente vão ser as minhas duas últimas leituras de 2020. Então assim, gente, eu tô lendo Doutor Sono, do Stephen King. Esse livro aqui, ele é uma continuação, né, do Iluminado. Eu terminei o Iluminado e na Saideira Literária e curti muito, muito. Eu falei um pouquinho dele no vídeo das leituras da Saideira Literária, então eu vou deixar o card pra vocês. E eu acabei de começar esse livro. Tô na página 17, sim, acabei de começar. Então aqui a gente ainda tem um Danny criança, mas a gente vai acompanhar ele adulto depois e algumas outras coisas meio estranhas que vão rolar por aí, então tô bem no início. E o outro livro que eu também tô... Nesse aqui eu já tô um pouquinho adiantada, eu já tô na página 139. 139. Agora focou. 139. Que é Pachinko, da Min Jin Lee. Aqui nós temos a história de uma família. Nós vamos acompanhar, tá tendo ali o Japão meio que dominando a Coreia, e então essa família tem uma filha, a gente acompanha um pouco antes dela, mas a gente vai chegar na Sancha, que é uma adolescente que é filha de um pescador pobre, e ela se apaixona por um cara rico, misterioso, e acaba engravidando dele. Porém, ele é casado. Então ele meio que faz uma proposta pra ela ser amante dele, mas ela não aceita, então aqui vai desenrolar porque ela vai se envolver com outra pessoa que vai assumir essa criança, e eu tô nessa parte do livro, então também ainda bem no início. E é isso, vamos ver se a gente consegue ler um pouquinho hoje. Oi pessoal, passando para fazer um update da nossa leitura. Agora de manhã era para eu ter lido mais, porém, que vai recebendo a visita dos meus pais, aí a gente fez um cafezinho, batendo um papo. E agora que eu vou pegar novamente o livro, esse menininho aqui, porque ontem também eu comecei a ler um pouquinho, mas parei, depois fui jogar um pouquinho de xadrez, não li muito, deixa eu ver quanto que eu li, em que página eu estou, na 41, eu tava na 17, tô na 41, eu li bem pouquinho, mas é isso, eu vou ler um pouquinho mais agora, não sei como vai ser o dia, hoje tá bem dia de preguiça, tá chovendo, não sei o que eu vou fazer, se vou ficar só lendo, se vou sair, mas enfim, vocês vão acompanhando. Gente, eu acabei lendo um pouquinho,
bem pouquinho, acho que sei lá, umas 5 páginas. E Doutor Sono tá bem pesado, no sentido ainda não do terror da palavra, mas com algumas situações bem pesadas. Eu com certeza não indico pra todo mundo, principalmente porque ele tem alguns gatilhos de estupro, bastante no início, e outras coisitas mais. Mas ainda tô bem no início, tô gostando muito da leitura, mas essa é uma leitura pesada e que com certeza não indico pra todo mundo. Enfim, vocês já conhecem o estilo King, né? Agora eu tô saindo, eu tenho que ir no shopping, porque eu tenho que trocar uma blusa que eu dei de presente pro meu marido que está dirigindo e que não gostou da blusa que eu dei. E vou comer alguma coisa e daí não sei que horas eu vou chegar em casa pra voltar ali, mas é isso. Por enquanto, parei patinho por enquanto, tô no Doutor Sono e agora eu vou passear. A gente resolveu comer no Madeiro, faz sempre que a gente não come, mas tinham 29 mesas na nossa frente, então a gente tá quase lá, agora são só 8. Mas a gente parou pra tomar café, porque senão não ia aguentar de fome, então vamos ver. Gente, eu sei que eu não falei muito com vocês hoje durante o dia, mas eu consegui até que ler bastante. Depois que eu cheguei em casa, eu consegui ler razoavelmente bastante, eu acho. Agora já passam das 11h30 da noite, então eu li, sei lá, desde umas 7h30, 8 horas. Eu peguei firme na leitura e eu adiantei um pouco de Doutor Sono. Quando eu comecei a falar com vocês, eu acho que eu tava na página 17, depois eu fui pra 40, e agora eu estou na página 121. Página 121, então consegui ler alguma coisa. Esse livro tá muito bom, muito bom. A gente vai ter uma continuação do Iluminado, como eu falei com vocês, mas o Danny, aquela criança iluminada, agora ele tá se tornando um adulto, e ele é um adulto muito problemático, que tem inúmeros problemas, tem problema com bebida, tem problema com droga, tem problema porque, cara, né, ele vê coisas, ele vê assombrações do passado, inclusive, outras de agora. Então, é o jeito que ele tenta escapar da vida dele, ele tá meio loucão. Em contrapartida, a gente vai conhecer mais ou menos até esse ponto um grupo, né, que se chama O Verdadeiro Nó, e dá pra entender que eles são bem estranhos e que se aproveitam, acho, de algumas situações, mas ainda não consigo falar muito sobre isso. E também de uma outra menina, que é a nossa outra personagem principal, que é a Abra, que é então outra iluminada e muito mais forte do que o Danny. E eles ainda não se encontraram, mas a gente já tem as histórias paralelas e tá assim muito, muito bom. Mas como eu falei pra vocês, é um livro pesado, é um livro forte, então não é indicado pra todos, mas tá muito bom. E o outro que eu tô lendo, que eu consegui adiantar bastante também, foi Pachinko, então, que eu estou na página 236, na segunda parte do livro, no capítulo 8, que ele é dividido em 3 partes, eu acho. Eu também tava razoavelmente... Não no início, eu já tava no capítulo 15 da primeira parte. Deixa eu ver em que página que eu tava pra falar pra vocês. Eu tava na página 139 e eu li hoje até a página 236. Eu li, chutantinho aqui, quase 100 páginas. Então, acho que eu consegui aproveitar bastante as duas leituras. E, gente, esse livro aqui, ele tá me envolvendo muito, 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 assim. Nós temos um drama histórico, familiar. Aqui nós vamos conhecer, mais ou menos, até o momento onde eu tô na leitura, algumas gerações até chegar na Sancha, que é a nossa personagem principal. Ela vem de uma família de coreanos, porém a Coreia ela acabou sendo meio que colonizada ali pelo Japão. O Japão nessa guerra
dominou a Coreia, tem uma palavra pra isso, mas eu acabei esquecendo. E isso aconteceu até o final da guerra. Então a gente ainda tá nesse processo onde os coreanos viram, a Coreia vira parte do Japão, vira uma colônia do Japão, mas eles são muito sofridos, porque os japoneses acabam tratando eles da pior forma possível. Inclusive a história real, verdadeira, conta que as mulheres também sofreram muito, foram muito abusadas, muitos foram mortos. Foi uma época realmente muito complicada e essa época é retratada aqui através da história da Sancha, do caminho que ela vai percorrer, porque ela acaba engravidando de um homem rico que tem o dobro da sua idade, mas ela não aceita ficar, depois que ela descobre que ele é casado, ela não aceita, mesmo sendo muito jovem, ela não aceita ser a amante dele, sabe, dele continuar mantendo ela e o filho, e ela acaba se casando então com o pastor Isaac, que fica na pensão da mãe dela, e ela acaba se casando com ele sabendo de tudo e querendo ajudá-la. E ela vai então para Osaka, no Japão, junto com a família, para morar com o irmão e a cunhada, né, com a família dele. E é uma família muito tradicional, com costumes em que mulher não pode trabalhar, aquela coisa toda, porque estamos falando de uma época, né, lá na década de 30, mais ou menos, 30, 40. E mesmo assim, tanto a Sancha quanto a cunhada dela são duas personagens incrivelmente maravilhosas e fortes. E os anos já estão se passando aqui, nós já temos um menino dela com 12 anos e ela teve mais um filho. Então já tá andando um pouco de novo a história, eu não quero dar spoiler pra vocês, mas tá assim, maravilhosa essa história. Sabe aquela coisa assim, de só mais uma página, só mais uma página? É isso, na verdade é isso que eu tô sentindo com esses dois livros, que são totalmente diferentes, mas que estão igualmente incríveis. Então esse pessoal, esse foi tipo um update, só pra conversar um pouquinho com vocês como é que estão as leituras, né? Nesse dia 26, já tô perdida no tempo, dia 26, sábado. Agora eu vou dormir, eu não sei como vai ser amanhã, mas espero ler mais, porque segunda eu volto a trabalhar, então não sei como é que vão ficar essas leituras, acho que vai demorar um pouquinho mais. Mas são duas leituras que eu tô muito, muito afim de terminar logo, porque elas estão me cativando muito, e isso é o que eu mais busco num livro, assim. Livros que me cativem do início ao fim, sabe? Por isso que eu leio de tudo. Tô lendo terror, King, estilo King, e tô lendo aqui um drama histórico, enfim, maravilhosos, assim, ambos que me prenderam muito, e é isso que eu sempre falo, assim, eu leio diversos gêneros, mas eu gosto que o livro me prenda do início ao fim. E é isso que eu tô sentindo e eu tô adorando. Gente, eu não lembro se eu passei pra falar com vocês ontem, mas assim, eu consegui ler pouco ontem, mas hoje eu já consegui dar uma adiantada também na leitura. Doutor Sono, eu tô na página 237 e as coisas estão começando a se conectar, digamos assim. O Danny tá começando agora a se conectar com a Abra, porque primeiro a gente tinha eles em ângulos diferentes, sabe? As histórias deles ainda não estavam totalmente conectadas. E esse grupo do Verdadeiro Nó, que basicamente se alimenta de crianças iluminadas e que são muito do mal. E eram 3 coisas separadas, que a gente sabia que tinha uma conexão, mas ainda estavam em histórias separadas. E agora essas histórias estão se unindo e tá muito incrível, muito incrível. Eu tô gostando bastante dessa leitura. É bem diferente de O Iluminado. É realmente uma outra história com o mesmo personagem, sabe? Que é o Danny. Mas eu sinto essa diferença, assim, de O Iluminado, mas tô gostando muito, muito mesmo. E Pachinko também eu li ontem, hoje eu ainda não li. Não sei se eu vou pegar ele hoje, depende da minha vontade. Mas eu estou na página, deixa eu ver, 271. E tô amando demais essa história, demais, demais, demais. É um drama histórico e familiar, como eu já falei pra vocês. E eu tô curtindo muito, muito mesmo. E é isso, gente, só passando pra fazer esse update de leitura. E eu acho que quando eu terminar esses livros eu vou falar pra vocês mais sobre eles com um spoiler, talvez, no final desse vídeo. Então não decidi ainda, mas talvez terá spoiler pra quem curte um spoilerzinho. Terminei Doutor Sono. Ai, só passei pra dizer isso pra vocês. Terminei de ler Doutor Sono. E depois, quando eu terminar de ler Pachinko, eu quero ver se eu falo dos dois, com um pouquinho de spoiler, talvez.
não tenho certeza. Mas que foi uma leitura muito boa. Eu curti muito, muito Doutor Sono. Curti os personagens, a história, a trama, enfim. Curti demais. E tô louca pra ler os próximos livros do King. Eu tô literalmente uma vibe de King que... Gente, não sei, eu tô querendo ler e ler King, sabe? O Iluminado me despertou esse interesse, eu acho. E daí agora eu li Doutor Sono, eu quero ler O Cemitério. E tem outros 2 livros aqui que eu também tô muito ansiosa pra ler. King me conquistou de novo, sabe? Porque eu li It, eu já tinha lido Misery, Revival e li It. Só que, não sei, eu gostei de It. Eu tenho resenha, vou deixar aqui pra vocês, eu realmente gostei de It. Mas ao mesmo tempo achei que teve umas viagens, umas coisas, que eu falo mais sobre isso no vídeo. Eu explico bem detalhado sobre isso, eu vou deixar o card pra vocês. Mas ele voltou a conquistar meu coração, sabe? Os detalhes, claro, King escreve com muito detalhe, mas detalhes que não me cansaram em momento algum. Então, adorei. Ontem à noite eu li, mas eu não conseguia falar com vocês. Mas eu li até, sei lá, 1h da manhã, e eu li bastante. E ó, assim, né, melhor. Tô quase terminando Patinco, faltam mais, quase entre aspas, faltam mais umas 100 e poucas páginas, umas 100 e boas páginas aí. Mas, gente, que livro incrível, que livro maravilhoso pra quem curte como eu. É esse tipo de livro com drama histórico, com esse drama familiar. Me lembra um pouco, e agora eu vou estar sendo muito aleatória, mas me lembra um pouco aquelas novelas. Eu faz tempo que eu não assisto novela, mas sabe aqueles dramas de novela, não no sentido de mocinha, bonzinho, não, mas tipo novelas assim como, sei lá, O Rei do Gado, que é super antiga, e outras novelas, ou série, tipo A Casa das Sete Mulheres, tipo aquele drama, sabe, aquela coisa que vai passando por gerações e, nossa, incrível. Tô amando muito, muito ansiosa pra esse final, porque tá sendo maravilhosa essa experiência, tá sendo sensacional. Gente, tô sem palavras. Tô sem palavras porque eu terminei Patinco. Acabei de terminar, literalmente, e, gente, nossa, que livro incrível. Mas eu vou começar, pra gente encerrar esse vlog, agora eu vou começar a falar então dessas 2 leituras que vocês acompanharam durante esses dias. Foram 2 super leituras, muito diferentes mesmo, né? Muito, mas ambas sensacionais, ambas incríveis, assim. Que apesar de ter sido em dezembro, como ainda foi nos últimos dias de dezembro, eu já vou considerar elas para 2021 e com certeza estarão aí nas minhas melhores. Espero que as minhas leituras continuem assim, sabe? Porque foram incríveis. Aqui em Doutor Sono, então, vamos recapitular. Nós temos a continuação do Iluminado. Até o próprio Stephen King diz que as pessoas sempre perguntavam pra ele o que aconteceu com o Danny depois de Overlook, né? Depois de toda aquela história do Iluminado, o que houve com aquela criança iluminada? E aqui então ele visita a história desse personagem que agora é adulto e que tem muitos problemas, muitos monstros internos pra enfrentar, muitos pesadelos sobre o que aconteceu com ele quando era criança, sobre o pai dele, sobre a família, sobre as coisas que ele ainda vê, porque ele é iluminado. Então nós vamos ter um Danny que caminhou para algo muito ruim. Ele se envolveu com o alcoolismo, assim como o pai dele no Iluminado, e ele pensava, nossa, nunca que eu vou cair nisso. Não, ele caiu na mesma coisa. E o início desse livro ele é bem pesado, bem forte. A gente vai ver um Danny destruído, um Danny, como eu falei, envolvido no alcoolismo. A gente vai ter aqui alguns episódios que falam sobre estupro, então é muito pesado no início, assim, não que ele alivie depois, mas nesse sentido tem, como eu falei, pode ter gatilhos para questão de alcoolismo, para questão de estupro, para questão de drogas, para questão de negligência, para questão de negligência materna, então tem vários gatilhos, por isso que eu já falei durante todo o vlog e continuo falando, não aconselho para todo mundo esse livro, não aconselho para quem curte, para quem não tem esses gatilhos. E vocês já conhecem o King, né? Quem lê conhece, sabe que ele é muito detalhista, então sim, é um livro que tem esses gatilhos.
Mas daí nós vamos ter a história dele, em contrapartida nós vamos ter a história da Abra, que é uma menina. A gente vai acompanhar ela desde o nascimento. Ela é também iluminada, mas ela é muito, muito, muito mais forte que o Danny já foi. Ela tem algo muito poderoso dentro dela e a gente vai acompanhando isso em paralelo. E também um terceiro grupo, que é o Verdadeiro Nó, que são pessoas que são quase como vampiros, sabe? Só que eles se alimentam de crianças iluminadas. Quanto mais iluminadas, melhor. E elas sofrem, enfim, é um grupo bem pesado. E nós vamos acompanhar essas 3 histórias que vão se unir em algum momento. Então esse é um resumo, agora com spoiler. O Danny, ele vai para uma outra cidade para trabalhar lá, fugindo dessa loucura dele de alcoolismo. E lá ele conhece um senhor que é um pouco iluminado, digamos assim, e sente que precisa ajudá-lo. E ele começa então a ser ajudado. E ele entra para o grupo de alcoólicos anônimos. Eu achei isso muito sensacional nesse livro, assim, falar dos alcoólicos anônimos e dos passos e o padrinho dele. Essa parte eu achei maravilhosa, assim, incrível mesmo, importante mesmo. Então ele vai nos anos de sobriedade dele, só que ele continua, e quanto menos ele bebe, mais as iluminações dele acabam ficando mais fortes, né? E ele vai, depois de um tempo, trabalhar num asilo que tem ali na cidade, e ele acaba sendo conhecido como Doutor Sono, porque ele ajuda as pessoas a passarem pro outro lado, digamos assim. Tem um gato também nessa casa que ele sente quando a pessoa vai morrer. Então ele vai pro quarto daquela pessoa e é batata. Ela morre naquela noite. E com isso, o Danny também vai lá e ajuda a pessoa a ter essa passagem para a morte. Então ele acaba sendo conhecido como Doutor Sono. E ele começa a se comunicar com a Abra. Na verdade, a Abra começa a se comunicar com ele, ainda muito bebê. E ela vai deixando pistas até eles realmente conseguirem se conversar. Isso demora muitos anos, a gente vai ao longo de muitos anos nesse livro. E esse grupo, que eles são tipo, o Verdadeiro Nó, eles são tipo como se fossem uns hippies, sabe? Que andam de trailer e tal. Só que eles são muito perigosos, eles são muito maus. E eles descobrem a Abra, né? Entra no radar deles, principalmente uma delas, né? Que é a Rose, que é meio que uma líder. E entra no radar dela, então eles entendem que precisam pegar a Abra, porque ela é muito poderosa e ela vai ter muito pra dar pra eles. Então o Danny começa a tentar ajudar, envolve outros personagens, envolve a família da Abra. É muito bacana esse livro, tem assim, deixar você com o coração na mão, você ansioso, mas no final as coisas meio que dão certo, né? Claro. Só que o Danny, ele vê que ele precisa estar ao lado da Abra, ajudando ela, para que ela não siga o caminho que ele seguiu, porque é muito difícil ver o que eles veem, sentir o que eles sentem. Então ela precisa de ajuda, ele precisava de ajuda para não entrar no mundo que ele entrou. Então, com certeza, é um livro incrível, eu adorei demais. Esse livro aqui, ele tem, deixa eu ver quantas páginas, 472 páginas. E até a nota do autor é maravilhosa, vale a pena ler, ele te deixa assim, maravilhoso, né? King é maravilhoso. E daí, minha gente, Pachinko, minha gente. Eu tô assim, encantada com esse livro num nível... Eu tô encantada com esse livro num nível que não tá cabendo em mim. Ele tem 522 páginas, e daí tem os agradecimentos da autora, que também é interessante, porque ela vai falar como é que ela teve essa ideia do livro, quando ela morou em Tóquio, antes de morar em Tóquio, mas quando ela foi pra Tóquio, fez as pesquisas e tudo mais. Aqui nós vamos ter uma geração inteira, a gente vai acompanhar a história, para vocês terem uma ideia, ela é dividida em partes. O livro 1, ele se passa entre 1910 e 1933. O livro 2, ele se passa, que é dividido em livros, né? Se passa entre 1939 e 1962. E o livro 3, que é o último, que leva o nome Pachinko, ele se passa entre 62 e 89. Ou seja, são 89 anos que nós vamos acompanhar de uma história entre 1910 e 1989. De uma mesma família, começando desde o início até os nossos personagens principais, digamos assim. A nossa personagem, eu diria, principal mesmo desse livro é a Sancha. Ela é a filha de um pescador e o pai dela depois ficou doente e acabou morrendo, então ela, junto com a mãe, elas administram uma pensão numa cidade pequena. E é um período onde o Japão, ele dominou a Coreia passou a fazer parte.
é o período da Segunda Guerra, então ela é muito jovem, tem quase 17 anos e ajuda a mãe, porém, a gente acompanha um pouco a história dela antes disso, né, antes do pai dela, mas vamos ver chegando nela, ela acaba se envolvendo com o Han-Soo, e se eu tô falando os nomes errados, me perdoem, né, gente, mas enfim, que é um homem mais velho que ela, ele tem o dobro da idade dela, mas ele acaba envolvendo ela, ele acaba iludindo ela, digamos assim, a ponto dela se apaixonar e se entregar pra ele. Só que a Sancha engravida. A Sancha é uma menina, como voltei, é uma menina inocente, tá apaixonada, pensa, pronto, vou casar e etc. E ela engravida. Só que ele diz que ele já é casado no Japão, ele é coreano, mas vive no Japão, enfim, porque ele é um empresário. E ele já é casado e tem filhos, tem 3 filhas. E que ele não pode casar com ela, porém, ele faz a proposta de que ela seja a esposa dele na Coreia, que seja amante dele, né? Que ele vai cuidar do filho, que eles podem ter outros filhos, que, sabe, tipo, vai ser amante dele na Coreia. E a Sancha, ela não aceita isso. Em momento, quando ela descobre que ele é casado e quando tem filhos, tipo, o mundo dela destrói. Ela vê que ela foi enganada, que ela foi iludida e ela simplesmente diz que não vai aceitar isso, ela não vai aceitar essa situação, que ela não foi criada desse jeito. E conta a mãe que tá grávida, não conta quem é o pai, mas conta que tá grávida e fica desesperada no que vão fazer, mas vão seguindo. E nesse meio tempo surge um pastor, o Isaac, que vai até a pensão. Ele tá viajando pra Osaka, se eu não me engano, já não é mais as cidades direito, mas acho que é pra ver o irmão dele. E ele fica na pousada, só que ele tem tuberculose e a mãe da Sancha acaba ajudando ele, porque o pai dela também teve, então acaba salvando a vida dele. E ele é muito bom, o Isaac é muito assim, ele é incrível, ele é bom, ele é uma pessoa que se preocupa com as outras, que se doa pelas outras. Ele é incrível, ele é um personagem maravilhoso e ele descobre que a filha da dona da pensão tá grávida e ele pensa, então, será que ela não aceita se casar comigo? Eu vou assumir essa criança, essa criança vai ser minha filha, meu filho, e a gente vai lá pra cidade com meu irmão e tal. E ele faz essa proposta pra ela, porque a mãe da Sancha, óbvio que, né, tá no céu, pensando, claro, ela vai aceitar, mas ele diz, não, eu quero fazer essa proposta a ela tem que aceitar, porque eu quero que ela me ame, que ela, enfim. E ela aceita e eles se casam, e ele vai então com a família, leva ela pra família dele, ele tem mais um irmão, ele tem outro irmão que já é falecido, e lá ele tem o irmão Yoseb, e a cunhada, que, gente, deixa eu tentar pronunciar o nome dessa cunhada, porque, né, ela é muito importante na história também, é outra personagem incrível, Kyung-gi. Acho que é assim que se pronuncia, Kyung-gi, que é maravilhosa. Esse livro tem 2 mulheres, tem várias mulheres, mas essas 2, a Sancha e a Kyung-gi, são incríveis. E eles vão pra lá e ela não é julgada em momento algum por eles, isso é muito bacana, eles a abraçam e ela vai então e tem esse filho que é o Noah, é um filho homem que é o Noah, e deixa o Han-Soo pra trás. E vai viver, a gente vai acompanhar a vida deles lá, é uma vida pobre, todos os dilemas. E daí vamos para spoiler, o Isaac acaba sendo preso, eles têm 2 filhos, né, o Noah, que é do Han-Soo, e tem mais um, que é o Mozazu, que é tudo nome meio bíblico, né, gente? É o filho, então, do Isaac mesmo. E ele acaba sendo preso por causa da igreja e tudo mais, ele acaba sendo preso e fica um tempo preso, e quando volta, depois de muitos anos, ele acaba falecendo. Então eles passam por muito trabalho, a Sancha e a cunhada, elas têm que trabalhar de alguma forma, mas o Yoseb não quer que a esposa trabalhe, e elas tentam arranjar dinheiro porque eles estão passando por muita necessidade. A gente vai acompanhar todo o sofrimento, toda essa história, todo o pesar, a luta, a força. E depois a gente vai acompanhar, então, os meninos ficando grandes, o Noah e o Mozazu. O Mozazu, ele não quer estudar, ele não gosta da escola, ele não quer fazer isso, mas ele acaba indo, né, aos poucos, só que ele é muito briguento, ele não é de arranjar briga, mas ele não foge de uma briga, sabe? Então, é complicado. Já o Noah é totalmente pro lado de culto, de estudar e tudo mais, só que ele não sabe que o pai dele não é o Isaac, ele acha que, né, que é o Isaac, ele não sabe o Han-Soo. O Han-Soo, ele já apareceu no meio da história deles de novo, porque no fim ele sempre observou eles, mesmo que de longe, e num período onde a cidade deles foi atacada,
Na verdade, ele sempre teve ali, né? A gente vai descobrindo aos poucos, mas sem a Sansa saber. E depois, quando a cidade foi atacada, ele levou eles pra uma fazenda e cuidou. Então ele meio que sempre foi um padrinho, mesmo que a Sansa não queria, o Eusébio não queria, porque o Eusébio acaba descobrindo que ele é o pai, né? Ele já sabia que o Isaac não era o pai do Noah, mas enfim. Então, ele quer estudar e tudo mais, e daí surge de novo o Hansu e oferece pra pagar os estudos pra ele ir pra faculdade, de uma forma que a Sansa não consegue negar. Ele é sempre aquela sombra, sabe? Ele é sempre aquela sombra, aquele homem muito rico, ele é muito rico. E tenta, de algum jeito, não sair da vida da Sansa, porque ele é um cara muito mulherengo, mas que... Eu não digo que ele ama a Sansa, de momento não tem como dizer isso. Ele sente por ela não ter cedido, sabe? Ao que ele queria de ela ser uma das amantes dele. Então é aquela questão de propriedade. E ele acaba pagando os estudos, daí a gente vai desenrolar essa história muito mais. O Mozart vai crescer, vai se tornar Pachinko, na verdade é um jogo, é tipo uma casa de... É um jogo, e daí tem a casa de jogos que o Mozart vai... ser chefe, no fim ele vai acabar ficando rico, e o Noah também, no fim das contas, vai acabar largando a faculdade, porque ele vai descobrir que o Hansu é o pai biológico dele, e isso vai deixar ele transtornado, revoltado, vai destruir a vida dele. Ele vai tomar uma atitude que eu fiquei tipo assim, ai, não faz isso, é muito idiota, mas é complicado. E ele vai, então, também, no fim, trabalhar num desses estabelecimentos Pachinko, em outro lugar. Então a gente literalmente vai acompanhar essa geração, 80 anos de uma geração. Vão acontecer muitas coisas, já dei spoiler demais, mas ainda tem mais coisa. Esse livro é maravilhoso, incrível, eu gostei demais dessa leitura. Acho que agora editando eu não falei muito bem, mas Pachinko é um jogo de azar, tá? Eu vou filmar aqui pra vocês. Ele é um jogo de azar, então, pra mim parece muito, sei lá, aqueles... jogos tipo estilo Las Vegas, sabe? Isso aqui é um jogo japonês de azar. Então eu vou filmar aqui pra vocês verem mais ou menos como é que é uma foto, pra vocês terem uma ideia. Ele é basicamente isto aqui, minha gente. Eu vou abrir aqui uma foto. Ele é basicamente isso aqui, é um jogo de azar. Um jogo de bingo. Isso é Pachinko. Gente, assim, tinha esquecido de falar, mas vou falar. Eu tô bem ansiosa pra essa série do Pachinko que vai ter. Inclusive... ainda não tem muitas informações, eu só sei que o Lee Min-ho deve atuar como Hansu. Só que, sério, assim, se eles forem fazer o Hansu como no livro, forem respeitar, né, o livro, eu não imagino o Lee Min-ho fazendo esse papel. Sério, porque, pelo menos dos papéis que eu já acompanhei dele, não é toda a carreira dele, mas todos os papéis que eu acompanhei dele, ele é o bom moço, ou no máximo o bad boy que depois vira o bom moço. Tipo isso, ele é sempre o principal, ele é sempre o amado, enfim. Eu não imagino ele fazendo um papel... como o do Hansu, não imagino. Porque o Hansu é um personagem forte no sentido de não alguém que você queira seguir, mas um personagem forte, um personagem pesado pra história, pra tudo, sabe? E ele é um cara que eu não engoli em nenhum momento. Ele é um personagem extremamente bem descrito, extremamente bem feito, mas é um personagem que você sente... uma raivinha, eu pelo menos senti uma raiva inteira, assim, porque ele é possessivo, ele é arrogante, ele é do mal, ele não é um cara bom, então assim, eu não imagino o Lee Min-ho fazendo esse papel, de verdade. E das poucas coisas que eu consegui pegar sobre a série, eu tô com um pouco de medo, porque eu não sei aonde eles vão chegar, se vão respeitar realmente a história e os personagens, enfim, ou se vão apenas usar como pano de fundo e criar sua própria história em cima, sabe? A gente sabe que a adaptação vai muito disso, então eu tô um pouco preocupada e ansiosa pra ver essa adaptação. Até onde eu sei seriam 8 episódios, né, Apple TV, não sei como é que tá ainda, se já tá, enfim. Se vocês já sabem alguma coisa a mais, deixem aqui nos comentários, porque eu tô bem curiosa mesmo, assim, pra saber o que vai rolar. E ansiosa e com medo, assim, mas esperando gostar, porque o livro é sensacional. Então é isso, gente, esses foram os 2 livros que a gente leu nesse vlog de leitura. 2 super livros, como eu falei, muito diferentes, mas que eu indico demais pra quem curte um bom drama histórico e pra quem curte um bom Stephen King, né? Porque Stephen King já é um gênero, né, minha gente? É esse suspense com terror, com crítica à sociedade, enfim. Stephen King já virou estilo literário, enfim. Então, foram 2 leituras muito boas, curti bastante mesmo.
E como eu falei, como já foram aí nesse final de 2020, vão entrar pra 2021, pra lista de 2021, com certeza, como os meus queridinhos. Eu espero que vocês tenham curtido esse vlog de leitura. Eu quero muito saber se vocês gostam de vlogs de leitura, desse formato, porque assim eu vou fazer mais vídeos nesse formato aqui pro canal. Eu gosto de assistir, gosto bastante de assistir vlogs, mas não sei se vocês gostam de assistir, então me digam aqui nos comentários se vocês curtem, porque eu faço sim mais vlogs de leitura, de vocês decidindo, porque vocês que decidiram esse vlog de leitura lá no Instagram. Então se você não me segue, tá perdendo tempo, porque foi lá que a gente conversou sobre esse vlog de leitura e o pessoal votou. E fizemos então um vlog de leitura desses 2 livros. Então me contem aqui nos comentários se vocês curtem esse tipo de vídeo. E me segue lá no Instagram também, que a gente fica ainda mais próximo, bate mais papo. Outras redes sociais, tem Scoob, tem Facebook, tá tudo aqui embaixo. Se quiser falar comigo, tem o meu e-mail também. Manda aqui e a gente pode conversar, pode ficar ainda mais próximo. É claro que a gente se encontra no próximo vídeo, então, até lá. E se você não é inscrito ainda, não sai desse vídeo antes de se inscrever não, hein? Se inscreve, ativa o sininho. Aliás, se você já é inscrito, você já viu se você já ativou o sininho para receber todos os vídeos? Porque às vezes o YouTube acaba não mandando, então se você ativa o sininho, sempre que tiver vídeo novo no canal, você recebe uma notificação e vem assistir quando tiver um tempinho livre. Então ativa o sininho, deixa o seu joinha, deixa aqui nos comentários se vocês curtiram esse tipo de vídeo e se já leram esses livros, o que vocês acharam. Um beijão a todos, até o próximo vídeo.